Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos apresentar o artigo O Modelo dos Campos Semânticos para Pensar a Multiplicação em Sala de Aula, escrito por Guilherme Francisco Ferreira e Rejane Cerqueira Júlio, no ano de 2020. Os integrantes do grupo são o Leican, o Thalisson e eu, Vinícius. A obra se inicia com dois grandes principais professores, que são o Dr. Rômulo Campos Lins e Joaquim Gimenez, que fizeram diversas obras muito importantes para o desenvolvimento do ensino no Brasil. Porém, as que mais nos chamam a atenção para esse artigo são o livro Perspectiva em Aritmética e Álgebra para o século XXI, do ano de 1997, obra que inspirou inúmeros trabalhos sobre o ensino da álgebra, e o MCS, Modelo dos Campos Semânticos, criado por Lins ao longo da sua carreira acadêmica. Uma ferramenta teórica poderosa adotada por professores e pesquisadores em educação matemática. Ao desenvolver o MCS, o autor objetiva dar conta de caracterizar os alunos estavam pensando quando erravam, mas sem recorrer à ideia do erro em si, para assim eles pensarem a questionar suas próprias respostas, produzindo significado para elas. Pode passar, por gentileza. Também o artigo nos mostra, acerca do tema da multiplicação, discutir como tal operação terá um papel na vida dos estudantes, tanto para o seu futuro, quanto para uma determinada formação, até mesmo no cotidiano, citado a obra feita por César Pessoa Cunha, no ano de 2017. A importância da matemática no cotidiano. Trata-se de um trabalho que mostra que a matemática é de suma relevância, suma importância, ainda que seu conteúdo seja recebido com extrema dificuldade pelos alunos, pois os assuntos requerem uma atenção mais específica, uma atenção especial, uma linha de raciocínio ampla. Traz a abordagem de forma de como o professor deve ensinar esses temas dentro da sala de aula, que deve ser da maneira mais moderna, mais atual e contextualizada o possível, para que os alunos tenham maior participação e interação com os assuntos. Boa noite a todos, eu sou o Thalisson e eu vou apresentar um pouco sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais, ou como são conhecidos, os PCNs. O que são esses PCNs? São diretrizes federais, ou seja, propostas pelo governo federal, que orientam a formação da educação no Brasil, seja ela de base, fundamental, médio, até o ensino superior. São baseadas nas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, que apresenta o ensino da matemática através de 5 unidades temáticas, que seria os números, a álgebra, a geometria, grandezas e medidas e, por fim, a probabilidade estatística. O que busca as BNCC, os PCNs? Eles buscam a ampliação das noções de cada uma das operações por parte do aluno. As BNCCs tratam a multiplicação como um caso específico, porque utiliza mais de uma dessas 5 unidades temáticas. O que os autores do texto Ferreira e Júlio buscam apresentar a nós? Eles buscam que a gente entenda que a matemática ensinada em sala de aula é tão importante quanto a matemática ensinada fora dela. Ambas têm que andar junto, caminhar de acordo com os autores. Enquanto a escola, ela busca apenas o resultado, ela não varia esse processo de aprendizado do aluno, por ser orientado pelos PCNs, que consideram o aprendizado fora de sala de aula como um aprendizado não válido, não tem importância para essas diretrizes. Enfim, Sarmento, um dos autores pesquisados por nós, diz que a importância do cotidiano para a associação da matemática à cultura do indivíduo, sendo esta parte fundamental da sua vida, seja através da economia, tecnologia ou até mesmo das atividades mais simples do seu cotidiano, como ajustar a proporção de uma simples receita de bolo, através do desenvolvimento de estratégias simples para assimilação desses conteúdos. Passa para a gente.
Bom, as noções básicas sobre o MCS são dúvidas ou são respostas? O que o pedagogo, o professor, o orientador de matemática deve conhecer para poder atuar em sala de aula? A princípio, de acordo com os modelos dos campos semânticos, ele deve ter clareza sobre o tema que vai ensinar, além de se fazer uma pergunta simples: quais os significados possíveis para a multiplicação? Essa pergunta não é completamente respondida no texto, porém, eles nos dão uma boa ideia através de alguns processos que o professor deve fazer, como tentar explorar ao máximo a ampliação dos entendimentos dos alunos, buscando significados para as noções matemáticas, como no caso da multiplicação. Deve também apresentar atividades que possam envolver as operações de acordo com a perspectiva dos modelos dos campos semânticos, conforme vai ser explicado um pouquinho à frente. Pode pisar. Bom, boa noite a todos. O meu nome é Leica. Eu vou falar um pouco sobre os NCS, como o colega Thales falou agora. Os autores Lula e Ferreira, eles trazem um termo que seria a matemática das ruas. Seria toda aquela matemática que é aprendida fora da escola, matemática das ruas. Os NCF estão ligados totalmente com a matemática das ruas, com essa ideia de aprender fora, considerar o que o aluno aprendeu fora. Por isso que os professores não podem desconsiderar o que ele faz numa prova se não foi daquele jeito, se não foi aquele modelinho que foi ensinado na escola. Por exemplo, na casa da multiplicação, como já foi dito, ela pode ser representada por soma de parcelas iguais, não necessariamente usando aquela fórmula de multiplicação. Então, se na prova o aluno fez com soma, em vez daquela fórmulazinha bonitinha, o professor não tem que dar zero para ele, porque ele fez daquele jeito. Já que o resultado deu o correto. O professor tem que ver, mostrar, utilizar esse conceito que o aluno trouxe para fortificar o que vai ser ensinado em sala de aula. Por isso que buscam discutir os diferentes significados que a matemática pode trazer. Mais um dos motivos pelo qual foi usado a multiplicação nesse trabalho, porque é dos conteúdos base, vamos dizer assim, é um dos que mais possui significados, o que facilita essa análise. Como conclusão, o trabalho traz que ocorreram resultados muito positivos sobre isso, trazendo uma ampla discussão sobre será que estamos abrangendo tudo que dá para abranger, desculpe a redundância, com o conteúdo matemático em sala. Será que estamos conseguindo fazer com que o aluno entenda tudo que dá para entender? Não tudo, mas grande parte que dá para ser ensinado e está conseguindo aprender? Tanto relacionado só à multiplicação quanto à matemática em geral. Mais focado na multiplicação nesse caso. Né? Pelo que está entendendo no trabalho, traz que não estamos conseguindo abranger tudo por causa... Nessa parte, o artigo traz algo sobre a BNCC relacionado tanto ao PCN como ao MCS, porque ela está mais ligada ao PCN, somente aos resultados. Não quer saber se o aluno realmente compreendeu aquele conteúdo. Por exemplo, uma prova. Será que ele apenas estudou para aquela prova e depois esqueceu? Foi aquela decoreba que falo, né? Decorou para a prova e depois ignorou? Ou ele vai realmente trazer isso para a vida? Se lá na frente, ele fora da escola, ele se deparar com uma situação daquele, ele vai conseguir lembrar como que faz aquela situação? E isso os MCS trazem, né? Ele se apropriar desse conceito através do que ele já tinha aprendido. E a BNCC traz apenas que tem que ser ensinado daquele jeito. Ele tirou uma boa nota? Tirou. Beleza. Isso que a BNCC e os PCNs trazem. Enquanto o modelo dos campos semânticos busca realmente esse apropriamento por parte do aluno. Pegar e não digo inserir na mente dele. Isso seria forçar, mas tipo, fazer com que ele compreendesse bem isso utilizando o que ele já trouxe, essa bagagem. Né, vamos dizer assim, por mais que o aluno não tenha nossa, que bagagem, mas ele tem sim uma noção do que seria aquilo se trouxermos corretamente a situação do cotidiano para dentro. Não for algo totalmente só no livro didático, por exemplo. Se realmente for algo embasado na realidade que a sociedade que ele está inserido, por exemplo. Você não vai trazer numa favela algo relacionado às capitais, por exemplo. Você não vai trazer porque eles não vão nem entender. Ou sei lá, se você pegar do interior do Paraná, algo que acontece somente nos centros de Londres. Bom, não vai nem entender isso porque não é o que ele tem, a vivência dele. E os MCS trazem realmente isso, a gente se aproximar o conteúdo mais do cotidiano.
para que o aluno consiga entender esses significados diferentes que pode ter. E essa foi a nossa apresentação. Agradeço o tempo de todos e uma boa noite a todos também.